Bom dia, nono ano, tudo bem? Estamos hoje aqui para a nossa primeira aula virtual de Química, onde nós trataremos de dois assuntos, tá? Esses assuntos são eles: fenômenos físicos e químicos e estados de agregação da matéria. Primeiro, vamos começar pelo fenômeno químico. O que seria um fenômeno químico? O fenômeno químico é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma fogueira onde eu precisei colocar uma madeira. A madeira é composta por celulose. No entanto, quando ela é queimada, quando ela é submetida ao processo de combustão, ela vai gerar novas substâncias. São essas novas substâncias, por exemplo, quem? As cinzas, o gás carbônico, o monóxido de carbono também, entre outros gases. Então, antes ela não tinha esses gases e agora ela tem. Formou novas substâncias, certo? E aqui embaixo nós temos uma peça metálica, né? Um parafuso e uma porca, onde está enferrujado. O ferrugem também é considerado um fenômeno químico. E para esse fenômeno químico nós damos o nome de oxidação. Os metais, grande parte deles, tem essa propriedade. Quando eles entram em contato com o oxigênio, eles formam essa nova substância, que é chamada de ferrugem, tá? Ele começa a perder elétrons. E aí a gente vai entender isso melhor lá mais para frente, quando a gente estiver estudando a parte de átomos, ok? Seguindo aqui, nós temos os fenômenos físicos. Se o fenômeno químico altera a composição da matéria, o fenômeno físico ele não vai causar transformações da matéria, né? Ele vai mudar a sua forma, provavelmente, mas sem causar sua alteração na química da molécula, ok? Sem alterar as suas propriedades. Então vamos ver aqui, ó. Na parte superior da tela, nós temos o gelo, né? O gelo todo mundo sabe que é a água no estado sólido. E também temos aqui gotículas de água deste gelo, né? Esse gelo está sendo aquecido e ele está absorvendo o calor do local e, consequentemente, ele está derretendo. Mas tanto as gotículas quanto o gelo, os dois são água, né? Eles não deixam de ser água. Então, aconteceu transformações, mas não aconteceu alteração na composição química da matéria, do H2O. Continua sendo H2O, certo? Na parte de baixo, nós temos o quê? Uma lata inteira, né? Presumo que seja de alumínio, e depois ela foi submetida a alguma pressão. E aí ela se deformou, né? Amassou. Mas ela deixou de ser alumínio? Não, né, gente? Ela permanece, ela continua sendo alumínio. Se isto acontece, nós podemos chamá-lo de fenômeno físico, tá? Então vamos continuar aqui. Depois de sabermos o que é fenômeno químico e fenômeno físico, vamos entrar agora nos estados físicos da matéria. O que seriam os estados físicos da matéria, também conhecidos como estados de agregação? O estado físico da matéria se dá através da distância das partículas, ou seja, das suas moléculas, e a sua mobilidade. Então nós temos aqui três estados físicos, que são os mais conhecidos, né? Tem um estado físico que chama-se de plasma, mas não é interessante para a gente ver aqui, foge da nossa dinâmica, da nossa proposta da aula de química, ok? Então temos aqui o sólido, o líquido e o gasoso. Se vocês perceberem, cada bolinha dessa daqui representada é uma moléculazinha, tá? No sólido, essas moléculas estão bem agrupadinhas, ó, todas estão juntinhas, né? A mobilidade entre elas é muito pequena. Já no líquido, existe um maior espaço entre a superfície de uma moléculazinha e outra. Ó. Vocês podem ver que o espaço é maior. Com isso, a sua interação é menor e elas têm maior liberdade, né? Tem uma maior liberdade do que no sólido. Já que no gasoso, nós temos as moléculazinhas bem separadas uma das outras.
vocês podem ver que a distância entre a superfície de uma moléculazinha até outra é muito maior do que o líquido e do que do sólido, não é, gente? E com isso a sua mobilidade é muito maior relacionada ao líquido e ao sólido. Eles estão livres. E aqui agora a gente vai discutir cada um desses estados, começando pelo estado físico sólido, tá? O que seria o estado sólido? São quando as partículas estão próximas umas das outras e elas vibram vagarosamente. Foi o que nós vimos aqui na imagem anterior. Elas estão muito próximas umas das outras e a vibração, ou seja, a mobilidade dessas moléculas é muito pequena, né? E eles possuem volume e forma definidos. Olha aqui que lindo, essa barra de ouro. Então temos aqui a barra de ouro, depois de passar pelo processo industrial, né? Onde ela foi derretida e processada, né? Colocada outra liga metálica também aqui. Nós temos essa barra muito bonita, né? Onde as suas moléculazinhas estão muito agrupadas e vibram vagarosamente. Por isso que ela tem uma forma definida. Tanto forma quanto volume, ok? E aqui, no estado líquido, as partículas estão mais afastadas e elas vibram mais rapidamente do que no estado sólido. E ocupa maior volume e assume a forma do recipiente. Então temos aqui, sendo despejado água em um copo e essa água assume a forma do recipiente. É isso aqui que está dizendo, assume a forma do recipiente, tá ok? Aqui nós temos também o mesmo exemplo, uma bexiga cheia de água, quando ela foi estourada, no momento da captura da foto, nós percebemos que a água estava justamente com a forma do recipiente em que ela estava depositada, ok? Então, a gente já pode estabelecer a primeira diferença entre líquido e sólido. Ele ocupa o maior volume e assume a forma do recipiente, né? Do lugar onde ele foi depositado. Já o sólido, independente do lugar que ele seja depositado, ele vai ter a mesma forma e também o mesmo volume. Ele não vai assumir o volume do recipiente, já que a água ela assume a forma do recipiente, né? A geometria do meu recipiente. E agora, gente, o último estado físico, que é o estado gasoso. No estado gasoso, como a gente já havia discutido anteriormente, há uma grande desorganização e afastamento das moléculas, que se movem ainda mais rapidamente do que no estado líquido, né? Foi isso que a gente viu, Vou até voltar aqui o slide, nessa situação aqui, Então vocês podem ver que eles estão muito desorganizados e o afastamento, o grau de afastamento, a distância entre essas moléculas é muito grande em comparação ao líquido, né? E ao sólido, ok? E adivinha, os gases não têm forma e volumes definidos. Porventura, uma nuvem tem forma definida? Sempre as nuvens terão a mesma forma? Não, né? Porque elas estão desorganizadas. O vapor que sai de uma chaleira tem forma definida? Também não, porque eles também saem de forma desorganizada. Então, seu volume não é definido, e muito menos a sua forma, né? Então, fica ligado nessas diferençazinhas de um estado físico para outro, tá? Isso é muito cobrado nas nossas provas e também nas nossas atividades, ok? Então vamos aqui ver agora mudanças de estado físico. Para que haja mudança de estado físico, é preciso alterar o quê? A velocidade e a distância entre as moléculas. Tal efeito é possível por meio da transferência de calor. Quer ver isso? Vamos imaginar aí, peço que vocês agora trabalhem a imaginação, uma poça de água. Tem uma poça de água que está submetida aos raios solares, né? Ela está exposta lá e os raios solares estão incidindo sobre a minha poça de água. O que é que vai acontecer? Em um determinado momento, a minha poça de água vai sumir, né? Por quê? Porque esse calor, esses raios de sol que estarão sendo incididos sobre ela, vão aquecê-la, fazendo com que as minhas moléculas vibrem de forma
mais acelerada, aumentando a distância entre umas e outras, e ela vai migrar do estado líquido, né? Uma poça de água está no estado líquido, para o estado gasoso. Não é isso que acontece? Lembra lá do ciclo da água, que eu sei que vocês já aprenderam em ciências? Então vamos reparar como é que acontece essa mudança de estado físico, tá? Gente, aqui eu usei o exemplo da água, mas esse estado aqui, ó, esse fluxograma, acontece para diversas substâncias. É porque a água fica mais didático e é a substância que nós temos em maior abundância no nosso planeta, né? Então é muito importante a gente saber propriedades específicas da água. Então, gente, vamos acompanhar essa seta aqui de cima, ó, esse sentido aqui, tá ok? Então temos aqui alguns cubos de gelo, e quando esses cubos de gelo passam para a água no estado líquido, nós chamamos esse processo de fusão, tá ok? Seguindo aqui, ó, eu tenho que o líquido, quando passa para forma de vapor, chamamos de vaporização, tá ok? E o sentido inverso, acompanhando aqui o sentido da seta, ó, quando eu tenho a água no estado de vapor, né, a substância no estado de vapor, e ela passa para o estado líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação, tá? É mais comum que chamemos de condensação, ok? Mas fica a critério de vocês aí. Se quando nós estamos aqui, ó, seguindo aqui, né, o fluxograma, quando estamos aqui no estado líquido, essa água está no estado líquido e passa para o estado sólido, dá-se o nome de solidificação. Então, perceba que é bem intuitivo. Saio do líquido, vou para o sólido, solidificação. Saio do vapor e vou para o líquido, liquefação ou condensação, né? Estou no líquido, passo para o vapor, chama-se de vaporização. Estou no sólido, vou para o líquido, chama-se de fusão, tá ok? E também, gente, tem esse processo aqui que é diretão, ó. Os cubos de gelo passam diretamente do estado sólido para o estado de vapor, ó, seguindo esse fluxograma aqui, ó, que o Tocho está seguindo, passando diretamente para o estado de vaporização. A esse fenômeno nós chamamos ele de sublimação, tá? E quando acontece de sair do vapor e ir diretamente para o sólido, chama-se de quê? De ressublimação ou também de sublimação, tá? Fica a critério de vocês. Um exemplo prático disso, quando acontece o efeito de sublimação, é a naftalina. Presumo que vocês também já tenham ouvido falar. A mãe de vocês coloca ali na gavetinha, né? Para evitar que as traças corroam as roupas. A naftalina ela faz justamente isso. Ela passa do estado sólido, que ela está em forma de pastilha, e vai direto para a forma de vapor. Vocês podem sentir o cheiro da naftalina. Não indico que vocês façam a inalação da substância, mas quem já sentiu aí o cheiro pode atestar que é um cheiro muito forte, né? E ela espanta e até mesmo mata mesmo baratas, traças e mantém longe, né? Então é interessante a gente saber disso. Seguindo aqui, ó, é importante a gente falar do ponto de fusão, tá? Também conhecido como PF. Gente, não é prato feito não, tá? Que serve lá nos restaurantes. É PF de ponto de fusão. O que seria o ponto de fusão? É a temperatura na qual um sólido puro passa para o estado líquido, sobre pressão constante. Esse detalhe aqui, ó, não se atenta muito ele não agora, tá? Basta você saber que é quando um sólido puro passa para o estado líquido. Isso aqui depois a gente vai discutir com mais calma, ok? Um exemplo do ponto de fusão. Ao nível do mar, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, quando está no nível do mar, a água está no estado líquido a 0 graus Celsius, tá ok? 0 graus Celsius, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, a água sempre vai estar no estado líquido, quando está, ó, no nível do mar, tá ok? Mas quando ela está abaixo dessa temperatura aqui, ó, de 0 graus Celsius, por exemplo, se tivesse menos 1 grau Celsius, a água estaria líquida? Não, ela estaria sólida, né? Estaria
petrificada lá, ok? Petrificada não, perdão, solidificada. Seguindo aqui, nós temos um outro ponto importante que devemos discutir, que é o ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição de um líquido é a temperatura pela qual ele passa totalmente para o estado gasoso, sob determinadas condições de pressão. Então, enquanto o ponto de fusão, um sólido passava para o líquido, o ponto de ebulição, ele passa do líquido para o gasoso. Quando ele passa o que, gente? Ó, se liga na palavrinha, totalmente, tá ok? Se tiver parcialmente, ainda não está no ponto de ebulição, está no ponto de transição ainda, tá? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. É importante ter isso em mente, tá ok? Tem os gráficozinhos que confundem bastante. Então, tenho aqui ó, alguns exemplozinhos de ponto de fusão e ponto de ebulição de algumas substâncias, ok? Temos aqui a primeira substância, oxigênio. Esse oxigênio aqui, gente, não é o gás oxigênio, é o oxigênio da tabela periódica, tá ok? O gás oxigênio, ele é o O2, e esse oxigênio aqui da tabela periódica é apenas o O, tá? Ele passa para o estado líquido ainda numa temperatura negativa, menos 218,4 graus Celsius, tá? A unidade de temperatura que nós usamos aqui é Celsius, tá ok? E ele passa completamente para o ponto em vapor quando ele alcança a temperatura de menos 183 graus Celsius. Ele está no seu ponto de ebulição. Aí temos aqui a amônia, tá ok? É bastante usual essa substância aqui em produtos de cosméticos, né? As tintas de cabelo, se eu não me engano, usam bastante amônia. É um produto cancerígeno. Tem aqui o metanol, acetona, mercúrio. Tem que tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Ele é muito reativo. Uma vez inalado, ele pode acabar com o nosso pulmão. Temos aqui também o alumínio, tá? Ó, o alumínio, perceba, como ele é um metal, o ponto de fusão dele já é maior, tá vendo? É o único positivo aqui, ó. Então eu preciso ceder uma energia muito grande para poder derreter uma peça de alumínio. Então tem aqui 660 graus Celsius. Quando está em 559 graus Celsius, ainda ele está sólido. Mas quando ele alcança 660 graus, ele começa a derreter. E ele passa totalmente para vapor quando ele atinge a temperatura de 2056 graus Celsius. Então o ponto de ebulição do alumínio é muito elevado, tá ok? Essa temperatura aqui é muito elevada. E aqui temos outras substâncias também, o metano, o mercúrio, o álcool, a água, tá? É a mais conhecida, ó. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, a água se encontra no estado líquido. Isso mesmo, para surpresa de vocês. A 0 graus, a água é líquida. Abaixo de 0 graus, ela é sólida, tá? E o ponto de ebulição da água também é muito conhecido, que é de 100 graus Celsius, tá? A nível do mar, gente, detalhe, tem que estar no nível do mar para que a 100 graus Celsius ela passe totalmente para vapor, tá ok? E aí depois tem outros exemplos aí e fiquem à vontade para analisar essa tabelinha, tá ok? Vamos continuar aqui. Então tá lá aqueles gráficozinhos que eu disse para vocês que às vezes confundem. Então temos aqui a variação de temperatura da água ao longo do tempo. Esse gráfico aqui é o que analisa a água. A gente viu no slide anterior que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então vamos seguir aqui. Então vamos lá. Ó. Perceba aqui no meu gráfico aqui, ó, onde tem o S, tá? Essa retinha aqui, ó, ele é sólido. Isso mesmo, porque ele está abaixo de 0 graus Celsius. Se ele está abaixo de 0 graus Celsius, a gente viu que ele está sólido. Quando ele atinge 0 graus Celsius, ó, tem uma transição. E aí ele vai passar para sólido, aí tem sólido e líquido. Acima de 0 graus Celsius, ó, até atingir a temperatura de 100 graus, ele continua líquido, tá vendo? Descrito aqui por esse L. E aí depois, quando ele atinge 100 graus Celsius e permanece constante, ele vai ter os dois, líquido e gasoso. 100,1 graus Celsius, aí ele já começa a ficar ela já começa a ficar totalmente gasosa, tá ok? Já passou totalmente as moléculas de um estado líquido para o estado gasoso, né? Ou seja, se eu ganhei energia
se foi fornecido o calor, o que aconteceu com minhas moléculas? Elas ficaram mais agitadas. Se elas ficaram mais agitadas, elas começaram a se movimentar muito mais. Os espaços entre elas, os espaços entre as minhas moléculas começaram a aumentar. Ó, e aí aconteceu isso aqui, ó, a vaporização. Atingiu o ponto de ebulição e todas as suas moléculas encontram-se no estado de vapor, ok? Tranquilo? Temos aqui agora a influência da pressão. Por que a pressão influencia? Por conta disso aqui, ó. O valor do ponto de fusão e ebulição de uma substância depende da pressão a que ela está submetida, que geralmente é a pressão atmosférica. Todos os corpos que estão sobre a face da Terra, sobre a superfície da Terra, eles estão sofrendo a influência da pressão atmosférica, tá, gente? Menor pressão. Quanto menor a pressão atmosférica, maior a facilidade que as partículas terão de passar do estado líquido para o estado gasoso, tá ok? E quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição, uma vez que a dificuldade das partículas em passar para o estado gasoso também vai aumentar, tá? Depois de muita leitura, eu sei que não ficou tão claro, mas através dessa informação aqui agora, a gente tem como entender, tá ok? Então, imagina só, quando eu estou no nível do mar, a minha pressão atmosférica é maior, é isso que está dizendo aqui, ó, tá vendo? Ó? A 0 metros e ao nível do mar. O nível do mar é o nível 0 também. Então, quando ele está no nível 0, gente, a pressão é menor, é só de 1 atm, 1 atmosfera. Conforme ele vai subindo, o que acontece? A minha pressão vai diminuindo. Se minha pressão diminui, as minhas moléculas têm mais liberdade para poder migrar de um estado líquido para um estado gasoso. Se, por exemplo, eu fosse colocar água para ferver, para entrar no estado de vapor no nível do mar, a 0 metros, o que aconteceria? Ela ia demorar mais, porque a pressão nela é maior. Mas conforme eu for subindo aqui, ó, imagina que eu estou aqui em La Paz. Essa temperatura já não seria mais 100 graus Celsius, já que a pressão atmosférica é menor. A minha temperatura, para que ela se transforme em vapor, seria muito menor. Provavelmente de 97 graus Celsius, algo entre 95 e 97 graus Celsius, tá ok, gente? Então, repara, eles têm uma relação de inversamente proporcional. Conforme a altura em relação ao nível do mar vai aumentando, ó, perceba, o que acontece? A minha atmosfera vai diminuindo. E conforme a minha altura vai diminuindo, a minha pressão atmosférica vai aumentando. Tá ok? Então, vocês percebam através dessas duas figuras aqui. E agora, gente, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos fazer aqui 2 exercícios. Não precisa ter no caderno de vocês, tá? É só para a gente fazer aqui visualmente mesmo, para treinar a nossa mente e o que foi visto até aqui, ok? Então, primeiro exercício. Veja os esquemas a seguir. Ele quer que a gente classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. Primeira situação. A água, quando é submetida a uma corrente elétrica, gera gás hidrogênio e gás oxigênio. Pessoal, preste atenção. A água é H2O. Quando eu jogo essa corrente elétrica na água, ele vai dissociar as minhas moléculas. Ele vai formar o gás hidrogênio e vai formar o gás oxigênio. Então, com isso, eu posso com certeza afirmar que é um fenômeno químico, tá? Vou só colocar aqui a palavra químico na frente, tá ok? Por que químico? Porque formou novas substâncias. Tá legal? Gelo, na segunda situação, quando é submetido ao calor, transforma-se em água. Só que o gelo, gente, perceba, ele é água. E ele depois se torna água líquida. É isso que a questão quis dizer. Então, com certeza, ele é físico, porque o físico não altera a matéria. Ele não transforma em novas substâncias, tá ok? No terceiro aqui, temos a água oxigenada sendo exposta à luz. A luz está sendo incendida
sobre a água oxigenada e formou-se água e gás oxigênio. Então formou duas novas substâncias. Essas duas novas substâncias, elas, quando acontece isso, nós podemos classificar de fenômeno químico, ok? Então está aqui resolvido o nosso primeiro exercício. Tá legal? Vamos seguir aqui. Está aqui o 3, mas aqui na verdade é o 2, perdão, tá? O ponto de fusão do cobre é igual a 1083 graus Celsius. E o ponto de ebulição é de 2310 graus Celsius. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre em 20 graus Celsius, 100 graus Celsius, 1000 graus Celsius e 2500 graus Celsius, respectivamente. Quando tem essa palavrinha aqui, ó, respectivamente, quer dizer que é na ordem que foi dada no enunciado. Tá legal, pessoal? Vamos analisar a letra A. Ele diz que quando ele está exposto a 20 graus Celsius, ele é sólido. Isso é verdade? Verdade, tá ok. Quando ele é exposto a 100 graus Celsius, ele também está sólido. Verdade? Verdade. Quando ele está exposto a 1000 graus Celsius, ele está líquido. Verdade isso aqui? Não, isso é falso. Porque para atingir o ponto de fusão precisa ser 1083 graus Celsius. 1000 graus Celsius é insuficiente para derreter o meu cobre, né? A minha barra de cobre. Então a letra A é falsa, tá ok? Letra B. Sólido a 20 graus Celsius, ok? Sólido a 100 graus Celsius também está ok. Sólido a 1000 graus Celsius está ok. E sólido a 2500 graus Celsius está ok? Não, né, gente? Porque ele precisa estar a 2500 graus Celsius, gente. O que aconteceu? Ele já se tornou vapor, né? Porque o ponto de ebulição dele é de 2310 graus Celsius. E 2500 graus Celsius é muito maior do que 2310 graus Celsius. Tá ok? Então, letra A e letra B já estão descartadas. Letra C. A 20 graus Celsius é sólido, ok. A 100 graus Celsius é sólido, ok também. A 1000 graus Celsius é sólido, ok. E a 2500 graus Celsius é gasoso. Está correto. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Letra C de Cristo, né? Alternativa correta. Pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. E eu peço que vocês façam no livro de vocês, de Química, as páginas para serem feitas, tá? 43 e 44, tá? Tranquilo, um exercício aí, tudo que a gente viu aqui em aula, não tem nada de complicado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço, fiquem com Deus.